O sol ardente do interior da Colômbia não costuma perdoar os fracos, e muito menos aqueles que decidem caminhar pela linha tênue entre a sobrevivência e a ambição desmedida. Muito antes de o nome macaco ecoar como um trovão de medo pelos vales e montanhas, existia apenas Carlos Mário Giménez. Ele era, em essência, um homem de origens humildes, um comerciante que via o mundo através das trocas, das mercadorias e das moedas que passavam de mão em mão nos mercados empoeirados de vilarejos esquecidos pelo mapa oficial. Naquela época, a Colômbia rural era um mosaico de abandono absoluto. O Estado era uma lembrança distante, uma bandeira que raramente tremulava onde o asfalto não chegava e onde a justiça era um conceito abstrato, quase lendário. Nessas terras sem lei, o vácuo de poder era preenchido pelo som metálico de fuzis e pelo eco das ideologias que prometiam libertação, mas entregavam apenas o peso do sangue e da opressão. Carlos Mário cresceu vendo a fumaça das fogueiras das guerrilhas, como as Farc e o ELN, que avançavam sobre as propriedades rurais, cobrando os chamados impostos revolucionários. O medo era o único vizinho constante de quem tentava produzir algo honestamente. Para um homem de negócios nato, a insegurança era o pior dos inimigos, um obstáculo intransponível para o progresso que ele tanto almejava. Foi exatamente nesse ambiente de desespero e ausência estatal que a semente da sua transformação começou a germinar no solo fértil do ressentimento. A transição de um comerciante comum, preocupado com gado e colheitas, para alguém que empunha as armas, não aconteceu em um único momento de fúria, mas sim através de uma necessidade gélida e calculista de proteção. Carlos Mário Giménez percebeu, com uma clareza assustadora, que se não construísse seu próprio muro de fumaça e chumbo, seria devorado pelas sombras que saíam da selva densa. Seus primeiros contatos com as milícias de autodefesa, que surgiam como uma resposta armada aos abusos dos insurgentes, foram tingidos por uma narrativa de autoproteção e ordem. No início, dizia-se que era uma luta pela terra e pela dignidade dos proprietários, uma barreira necessária contra o caos. No entanto, à medida que se envolvia com esses grupos, Carlos Mário começou a notar algo muito mais profundo e infinitamente mais lucrativo por trás do discurso político. A ideologia de combate ao comunismo servia como uma capa elegante e socialmente aceitável para esconder a musculatura bruta do poder que estava sendo gestado. Ele não era apenas mais um soldado nas fileiras paramilitares. Ele possuía uma visão estratégica e uma mente voltada para a logística que o diferenciava drasticamente dos outros camponeses armados. Enquanto muitos viam apenas o campo de batalha imediato e a vingança contra os guerrilheiros, Giménez via a organização e a estrutura de um estado paralelo. Sua ascensão dentro desses grupos foi meteórica. Ele compreendia que a guerra, acima de tudo, precisava ser financiada e organizada como uma grande corporação. Onde outros viam apenas inimigos ideológicos, ele identificava gargalos econômicos. Ele passou a ser respeitado não apenas pela sua coragem física, mas pela sua habilidade em gerir recursos e garantir que as milícias sob seu comando fossem as mais bem equipadas e eficientes. O pseudônimo Macaco começou a ganhar peso, tornando-se sinônimo de um líder que sabia observar do alto, silencioso e letal, antes de agir com uma precisão cirúrgica. A jornada de Carlos Mário foi forjada na poeira das estradas vicinais, onde o cheiro de diesel se misturava ao perfume pesado das plantações de coca que começavam a dominar o horizonte colombiano. Ele entendia a geografia de seu país como a palma de sua própria mão, sabendo quais trilhas levavam ao isolamento total e quais caminhos conectavam o interior profundo aos portos onde o mundo realmente acontecia.
Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e nos conte nos comentários de onde você está nos assistindo. Esse conhecimento geográfico transformou-se no seu maior capital político e militar dentro das crescentes Autodefesas Unidas da Colômbia. O momento da sua grande epifania ocorreu quando ele olhou para as rotas de comércio que outrora usava para vender bens lícitos e percebeu uma verdade amarga. Quem controlava a passagem, controlava a vida e a morte de uma nação inteira. O verdadeiro poder não residia em proteger uma pequena fazenda contra um ataque isolado, mas sim em se tornar o dono absoluto das veias por onde o sangue econômico do país corria. A proteção era apenas uma ilusão para atrair seguidores. O controle das rotas era o trono que ele estava prestes a reivindicar. O controle das rotas não foi apenas uma descoberta estratégica. Foi o alicerce absoluto sobre o qual Carlos Mário Giménez ergueu o temido e onipresente Bloco Central Bolívar. Sob o pseudônimo de Macaco, ele deixou de ser um simples comandante regional para se tornar o arquiteto de uma holding da morte que operava com a precisão de uma multinacional. O Bloco Central Bolívar, ou BCB, não era apenas mais uma unidade nas fileiras das Autodefesas Unidas da Colômbia. Sob o comando de Macaco, ele se transformou na estrutura mais rica, mais organizada e, possivelmente, a mais impiedosa do país. Ele percebeu cedo que a guerra contra a subversão exigia um fluxo ininterrupto de capital. E esse capital não viria de doações voluntárias de proprietários de terras, mas sim da seiva branca e lucrativa que brotava das plantações de cocaína. Macaco industrializou o paramilitarismo, fundindo a ideologia das armas com a logística eficiente do narcotráfico, onde cada novo quilômetro de selva conquistado representava um aumento imediato em sua margem de lucro. A eficiência operacional de Macaco era assustadora e sem precedentes. Enquanto outros chefes paramilitares ainda se perdiam em discursos inflamados sobre a salvação da pátria, ele passava horas debruçado sobre mapas logísticos detalhados, garantindo que os laboratórios de processamento estivessem blindados por suas tropas e que as pistas de pouso clandestinas operassem com a pontualidade de aeroportos internacionais. O BCB expandiu-se como uma praga voraz, dominando departamentos vitais como Antioquia, Santander e o remoto Putumayo. Para os camponeses e habitantes dessas regiões, a chegada dos homens de Macaco trazia uma ordem gélida e inquestionável. As guerrilhas eram expulsas sob o estrondo de explosivos e fuzis, mas o vazio de poder era preenchido por um sistema de vigilância total. Macaco impunha códigos de conduta draconianos, onde a mínima suspeita de colaboração com os rebeldes resultava em execuções sumárias. A paz que ele oferecia era o silêncio absoluto dos cemitérios clandestinos que começavam a pontilhar a geografia colombiana. No apogeu de seu domínio, Macaco vivia em uma dualidade quase surreal, digna de um barão medieval moderno. Em suas vastas fincas, o luxo era uma afronta à realidade local. Cavalos de raça árabe, frotas de veículos blindados de última geração e festas extravagantes contrastavam com o cheiro de diesel e os restos de pólvora que impregnavam o ar das vilas vizinhas. Ele já não guardava semelhanças com o comerciante de origens humildes que fora um dia. Agora era um senhor da guerra que financiava políticos e exercia uma influência oculta sobre as instituições. No entanto, essa riqueza obscena e o desvio total das metas militares começaram a gerar fissuras profundas nas AUC. Líderes como os irmãos Castanho observavam com crescente asco como a causa antissubversiva estava sendo devorada pela ganância do narcotráfico. Macaco era o símbolo vivo do narcoparamilitarismo, uma etiqueta que ele carregava com a indiferença de quem sabe que o dinheiro compra não apenas armas, mas também consciências e silêncios poderosos. Essa transformação não passou despercebida além das fronteiras colombianas.
A corrupção pelo dinheiro do pó transformou o BCB em um alvo internacional prioritário. Carlos Mário sabia que cada quilo de cocaína enviado ao exterior aumentava o brilho do alvo pintado em seu peito. A DEA e o Departamento de Justiça dos Estados Unidos passaram a monitorar não apenas suas frentes de batalha, mas seus complexos labirintos financeiros. O governo colombiano, pressionado por Washington, via-se em uma posição insustentável, tendo que lidar com um aliado informal que se tornara um dos maiores traficantes do planeta. O isolamento político de Macaco crescia na mesma proporção que sua conta bancária, e ele começou a perceber que no jogo do poder, os aliados de hoje são os carrascos de amanhã. O perigo mais imediato, porém, não vinha de Washington ou de Bogotá, mas das sombras dentro de sua própria organização. A lealdade, no mundo de Macaco, era uma mercadoria volátil. A tensão interna explodiu quando ele menos esperava. Durante uma transferência secreta entre seus acampamentos na densa selva do Magdalena Médio, o impensável aconteceu. Seu comboio, protegido por homens que juraram morrer por ele, foi interceptado por uma força-tarefa que parecia prever cada um de seus movimentos com precisão cirúrgica. O som dos disparos de fuzis de assalto rasgou a calada da noite e entre o cheiro de fumaça e o grito dos feridos, Macaco compreendeu a dura verdade. Alguém em seu círculo íntimo, alguém que compartilhava seus segredos mais profundos e suas rotas de fuga, havia decidido vendê-lo ao inimigo. A traição quase lhe custou a vida, deixando-o cercado e ferido na lama, enquanto percebia que a guerra que ele criara agora se voltava contra seu próprio criador. O império do Bloco Central Bolívar estava começando a ruir por dentro, e a caçada final apenas começara. Carlos Mário Giménez, ainda sentindo as cicatrizes físicas e mentais da emboscada que quase encerrara sua trajetória, percebeu que a sobrevivência exigia agora uma camuflagem diferente. O cenário das selvas impiedosas foi substituído pelas cercas vigiadas de Santa Fé de Ralito, um enclave que prometia ser o berço de uma nova era para a Colômbia, mas que, para Macaco, funcionava como um refúgio estratégico e um palco de sombras. Ao trocar o uniforme de combate por camisas de linho branco, ele tentava projetar a imagem de um estadista que buscava a paz, mas seus olhos conservavam o brilho gélido de quem nunca deixou de ser um predador. O processo de desmobilização oferecia uma oportunidade dourada, o perdão jurídico por décadas de atrocidades sob a égide da lei de justiça e paz. No entanto, o que o governo colombiano apresentava como uma rendição, Macaco interpretava como uma pausa técnica para consolidar sua fortuna e influência oculta. Dentro do perímetro de Ralito, a atmosfera era de uma tensão latente, onde o cheiro de charutos caros se misturava à ansiedade de homens que temiam o próprio futuro. Carlos Mário não era um prisioneiro comum. Ele mantinha uma corte informal, recebendo emissários e advogados enquanto tentava, por meio de telefones satelitais escondidos, manter as rédeas do Bloco Central Bolívar. A economia da guerra não podia parar, e ele acreditava piamente que sua importância estratégica para a segurança nacional o tornaria intocável perante a lei. Para ele, a paz era uma mercadoria que poderia ser comprada ou negociada, uma ilusão necessária para acalmar a opinião pública enquanto o fluxo de cocaína continuava a financiar sua complexa estrutura de poder. Ele habitava um limbo perigoso, onde o discurso da reconciliação ocultava o funcionamento ininterrupto de laboratórios e rotas de exportação que ainda obedeciam ao seu comando silencioso e impiedoso. Contudo, o labirinto político de Ralito começou a revelar suas armadilhas invisíveis. A sombra dos Estados Unidos, personificada pela insistência implacável da DEA, pairava sobre as mesas de negociação com um peso insustentável. Para Washington,
Macaco não era um líder paramilitar em busca de redenção, mas um barão do narcotráfico que usava a bandeira da autodefesa como escudo contra a extradição. A pressão internacional sobre o governo em Bogotá tornou-se um torniquete sufocante. Carlos Mário observava, com uma paranoia crescente, como o apoio das elites políticas começava a minguar de forma alarmante. Aqueles que antes buscavam sua proteção e financiamento, agora evitavam seu olhar, temendo que a associação com um narco paramilitar destruísse suas carreiras. O isolamento emocional começou a corroer sua confiança. Ele se sentia um animal acuado em uma jaula de ouro, cercado por aliados que cheiravam a traição e agentes do Estado que aguardavam apenas o momento certo para o sacrifício político final. A paranoia atingiu o seu ápice quando os boatos de que novos carregamentos de droga haviam sido interceptados chegaram aos seus ouvidos. Cada apreensão era uma prova de que ele quebrara os termos da desmobilização, fornecendo a munição jurídica necessária para que seus inimigos agissem nas sombras. Nos corredores de Jalito, os sussurros sobre uma lista secreta de extradição tornaram-se gritos na mente de Macaco. Ele olhava para seus subordinados e se perguntava qual deles já teria assinado um acordo de cooperação com os promotores americanos. A lealdade, que ele tanto valorizara como o alicerce de seu império, agora parecia uma ficção frágil, pronta para ser vendida pelo preço de uma redução de pena. A sensação de controle, que fora sua bússola por anos, estava se esvaindo entre seus dedos como areia fina. O cheque-mate foi orquestrado com uma frieza que rivalizava com a do próprio Macaco. O governo colombiano, encurralado entre a necessidade de salvar o processo de paz e a obrigação de cumprir seus acordos com os Estados Unidos, tomou uma decisão drástica. Em uma noite carregada de um silêncio opressor, longe dos flashes das câmeras e dos discursos inflamados, a burocracia estatal moveu-se com uma precisão mortal e silenciosa. Não houve aviso prévio, nem tempo para manobras jurídicas de última hora ou apelos desesperados. Carlos Mário Giménez, o homem que acreditava ter o destino do país em suas mãos, estava prestes a descobrir que, no jogo cruel das nações, indivíduos são apenas peças descartáveis, quando o custo de mantê-los torna-se alto demais para a sobrevivência do próprio sistema. A caneta do presidente deslizou sobre o papel oficial, traçando a assinatura que mudaria o curso da vida de Macaco para sempre. O documento era claro e definitivo. A ordem de extradição estava finalmente assinada na calada da noite. O destino de Carlos Mário foi selado em um instante de tinta e papel, transformando o outrora rei da selva em um passageiro indesejado rumo ao exílio forçado. O labirinto de Jalito desabou sobre ele, encerrando o capítulo de sua onipotência em solo colombiano e abrindo as portas de um pesadelo de aço e concreto em solo americano. O império que ele construíra com sangue e pó estava sendo entregue à justiça de uma terra estranha, deixando para trás um rastro de perguntas sem resposta e a certeza de que a queda seria tão dramática quanto a sua ascensão. O som rítmico das pás do helicóptero Black Hawk cortava o ar da madrugada colombiana, um eco metálico que anunciava o fim de uma era. Algemado de pés e mãos, Carlos Mário Giménez sentia o frio das correntes contra sua pele, uma sensação que contrastava com o calor úmido das selvas que ele um dia dominou. Quando seus pés tocaram o solo da pista de decolagem, onde um avião da DEA o aguardava, com os motores rugindo, a ficha finalmente caiu. O território onde sua palavra era lei ficava para trás, transformando-se em uma mancha verde que desaparecia sob as nuvens. O embarque foi rápido, sem qualquer cerimônia. Ele era agora uma mercadoria política, um troféu a ser exibido em tribunais estrangeiros, uma peça de xadrez descartada pelo sistema que ele mesmo ajudara a corromper.
Ao aterrissar em solo americano, o choque de realidade foi brutal. O homem que outrora comandava milhares de combatentes e decidia destinos em vastas extensões da Colômbia, foi reduzido a um uniforme de sarja laranja e um número de identificação federal. Não havia mais camisas de linho, nem o cheiro de charutos caros, nem a deferência temerosa de subalternos. Em vez disso, o silêncio estéril dos corredores de uma prisão de segurança máxima tornou-se sua única companhia. As paredes de concreto, pintadas em tons frios, pareciam fechar-se sobre ele, asfixiando a aura de poder absoluto que ele levara décadas para construir com sangue e pólvora. A solidão no exílio era um tipo diferente de tortura. Era a percepção amarga de que, para o mundo exterior e para a história, ele já era um fantasma, um nome em um processo judicial frio e impessoal. A distância física da Colômbia trouxe a perda total de controle sobre seu vasto império financeiro. Sem seus telefones satelitais e sem a capacidade de enviar ordens diretas, Macaco observava, impotente, enquanto antigos aliados começavam a desmembrar o Bloco Central Bolívar, como abutres sobre uma carcaça. Suas rotas de tráfico, propriedades luxuosas e depósitos de dinheiro escondidos estavam sendo confiscados pelo Estado ou roubados por subordinados que, percebendo sua queda definitiva, perderam o medo e a lealdade. A preocupação constante com sua família, deixada para trás em um país de inimigos numerosos, pesava mais do que as próprias grades de aço da cela. Ele se perguntava se seus entes queridos pagariam o preço final por sua ambição desmedida, enquanto ele permanecia encarcerado em uma terra estranha onde ninguém conhecia sua verdadeira trajetória. Nas salas de interrogatório, sob a luz fluorescente implacável que não permitia sombras, os promotores americanos aguardavam com paciência estratégica. Eles não queriam apenas confissões sobre toneladas de cocaína. Eles buscavam os nomes e rostos escondidos sob o luxuoso tapete da política e da economia colombiana. Macaco enfrentava o dilema supremo de qualquer barão do crime encurralado: manter o silêncio que preservaria sua suposta honra criminosa, mas o condenaria a morrer em uma cela, ou aceitar a cooperação que reduziria sua pena, mas o transformaria em um alvo permanente para aqueles que ele decidisse delatar. O peso da consciência começava a misturar-se com o mais puro cálculo político de sobrevivência. Ele percebeu que a verdade era a última e mais valiosa moeda de troca em um jogo onde ele já não ditava as regras. Após meses de isolamento absoluto, a decisão foi finalmente tomada. Carlos Mário Giménez pediu uma reunião privada com os promotores federais. Ele não falaria apenas de laboratórios ou pistas clandestinas. Ele estava pronto para rasgar o véu de silêncio que protegia figuras poderosas nos mais altos escalões do governo e em grandes empresas multinacionais que haviam lucrado com o sangue derramado pelo paramilitarismo. Quando ele começou a falar, com uma voz rouca pelo desuso, o clima na sala mudou de forma instantânea. A revelação bombástica que saiu de seus lábios, detalhando nomes, datas e transações financeiras que ligavam a elite de Bogotá ao financiamento direto das autodefesas, não era apenas um depoimento jurídico. Era o acionamento de uma bomba-relógio que ameaçava derrubar os pilares mais sólidos do poder na Colômbia e mudar para sempre a percepção sobre quem eram os verdadeiros arquitetos daquela guerra sangrenta. Os anos nas prisões federais americanas moldaram um homem diferente daquele que partira sob o estrondo dos helicópteros. O tempo havia desgastado a carapaça de invulnerabilidade de Carlos Mário Giménez. Quando a pena finalmente chegou ao fim e a porta da cela se abriu para a extradição de retorno, o ar que ele respirou não era o da liberdade, mas o de uma nova batalha. O voo de volta para a Colômbia foi marcado por um silêncio sepulcral.
bem diferente do pânico daquela partida forçada. Agora, o homem apelidado de Macaco era um espectro em busca de um lugar em um país que havia aprendido a odiar o seu nome enquanto ele estava ausente. Ao pisar novamente no solo colombiano, o impacto da realidade foi imediato. Não havia tapetes vermelhos, escoltas de luxo ou a deferência temerosa de outrora. O que o aguardava era o frio cortante de Bogotá e os olhares carregados de desprezo dos agentes que o conduziram algemado. A recepção hostil não vinha apenas das autoridades, mas pulsava nas manchetes dos jornais e nos sussurros das ruas. A Colômbia que ele reencontrava já não era o tabuleiro de xadrez que ele dominava com facilidade. Era um tribunal gigante, sedento por respostas que ele, por tanto tempo, se negara a dar. A transição da cela americana para as dependências judiciais colombianas foi apenas a troca de uma gaiola por outra, mas desta vez, as grades eram feitas de memórias coletivas que o assombravam. Ele se viu diante do rigoroso sistema da justiça e paz, e posteriormente da Jurisdição Especial para a Paz, a JEP. O cenário jurídico era um labirinto de tecnicismos, onde sua única moeda de troca era novamente a verdade. No entanto, dessa vez, o público era diferente. Ele não estava mais negociando reduções de pena com promotores estrangeiros em salas assépticas. Ele estava diante de seu próprio povo, de gente que carregava na pele as marcas de suas decisões. O drama emocional atingiu seu ápice quando os primeiros encontros com as vítimas foram agendados sob uma tensão insuportável. Encarar os olhos úmidos daqueles cujas vidas foram estilhaçadas pelas ordens que ele assinou ou pelos massacres perpetrados pelo seu bloco central Bolívar foi o teste definitivo para sua sanidade e para sua capacidade de manter a compostura. Sentado a poucos metros de mães que ainda choravam por filhos desaparecidos e de camponeses que perderam suas terras, o antigo senhor da guerra sentiu o peso real de suas escolhas. As palavras de perdão que ele tentava proferir soavam frágeis diante do abismo de dor que ele mesmo cavara. A busca pela redenção, fosse ela um desejo sincero ou apenas um cálculo jurídico desesperado para evitar a prisão perpétua em solo nacional, tornou-se sua missão diária. Ele declarou publicamente seu desejo de contar a verdade total, prometendo desenterrar os segredos que ligavam o paramilitarismo às estruturas de poder do país. Era uma tentativa de obter um perdão social que parecia distante, enquanto o sistema exigia provas concretas de cada revelação bombástica feita. Contudo, a verdade é uma faca de dois gumes que corta profundamente a alma de uma nação. À medida que Macaco começava a detalhar os nomes de políticos influentes, empresários respeitados e oficiais que haviam sido seus sócios silenciosos na barbárie, o ambiente ao seu redor tornava-se cada vez mais tóxico e perigoso. O desejo de redenção, através da palavra, atraiu a fúria daqueles que ainda tinham muito a perder se o passado fosse iluminado. Nas sombras das prisões e nos corredores do poder, antigos aliados viram nele um traidor perigoso que precisava ser silenciado antes que as revelações cruzassem o ponto de não retorno. As ameaças de morte transformaram-se em mensagens claras que chegavam até sua cela vigiada. O homem que outrora era o predador supremo, agora percebia que o retorno à sua pátria poderia ser o prelúdio de sua sentença final, ditada por quem temia a luz que ele estava finalmente disposto a projetar sobre o passado. O silêncio na sala de audiência era tão denso que se podia ouvir o tic-tac metódico do relógio na parede, marcando o fim de uma era de segredos guardados a 7 chaves. Carlos Mário Giménez sentou-se na cadeira de madeira, ajustando os óculos que agora faziam parte de sua imagem de homem envelhecido, muito distante do vigor brutal dos tempos em que vestia a farda camuflada e portava o fuzil
como se fosse uma extensão de seu braço. Quando ele começou a falar, o que se ouviu não foi apenas um depoimento jurídico, mas uma autópsia detalhada da alma corrompida de uma nação. Suas palavras detalhavam, com uma precisão cirúrgica e fria, como os apertos de mão em clubes sociais luxuosos de Bogotá se traduziam em operações de extermínio nas planícies remotas da Colômbia profunda. Ele expôs a simbiose obscura entre o capital legítimo e o sangue paramilitar, revelando que o Bloco Central Bolívar não era uma anomalia isolada, mas o braço armado de uma elite que preferia terceirizar a barbárie para manter seus privilégios ancestrais. A tensão no tribunal atingiu o ponto de ruptura quando ele começou a tecer a teia que ligava o ouro do narcotráfico ao financiamento de campanhas políticas e à expansão de impérios do agronegócio, que hoje se apresentavam como modelos de progresso. Cada nome pronunciado pelo antigo senhor da guerra era como um disparo contra o passado que ele mesmo ajudara a cimentar com cadáveres. A elite colombiana, que por décadas o tratou como um mal necessário nas sombras, via agora a sua própria face refletida no espelho quebrado das confissões de Macaco. A revelação da profundidade da infiltração paramilitar nas estruturas de poder do Estado não era apenas um escândalo passageiro. Era o desmoronamento definitivo de uma fachada moral que sustentava toda uma classe social. Os rostos das vítimas na galeria formavam um mosaico de dor e resiliência que ele raramente conseguia encarar. Eram olhos que carregavam décadas de luto, mãos calejadas pelo trabalho na terra que lhe fora roubada e vozes que, embora baixas, ressoavam com uma força moral que as armas de Carlos Mário nunca foram capazes de silenciar. O homem que outrora sobrevoava campos de coca em helicópteros privados agora tinha dificuldade em caminhar até o banco dos réus, sem o apoio dos guardas. Seu corpo, marcado pelo tempo e pelo estresse acumulado de décadas de guerra e encarceramento em solitárias americanas, parecia encolher sob o peso esmagador das acusações. A palidez de sua pele denunciava os anos passados longe do sol escaldante da selva, confinado em celas de concreto, onde a única luz vinha de lâmpadas fluorescentes que nunca se apagavam. A solidão de Carlos Mário era agora absoluta e irremediável. Ele se tornara o pária definitivo, odiado visceralmente pelas vítimas que destruiu e temido como um traidor pelos cúmplices que agora delatava em busca de uma clemência que tardava a chegar. Não havia glória ou honra no crepúsculo de sua existência, apenas o eco vazio de ordens que resultaram em centenas de cemitérios clandestinos, espalhados pelo território colombiano. Ao olhar pela janela do tribunal para o céu cinzento e opressor de Bogotá, Macaco talvez se perguntasse se o seu sacrifício da verdade mudaria de fato o tecido da nação, ou se seria apenas mais uma nota de rodapé no livro de sangue da Colômbia. O país parecia preso em um labirinto circular, onde novos grupos armados surgiam com outros nomes e siglas para ocupar os vácuos deixados pelos antigos senhores da guerra. O ciclo da violência, alimentado pela mesma ganância desenfreada e pelo mesmo abandono estatal que o transformaram em macaco décadas atrás, continuava a pulsar com uma vitalidade macabra nas periferias e nos campos. Sua trajetória servia como um lembrete sombrio de que o poder absoluto, quando construído sobre o alicerce da dor alheia, desmorona inevitavelmente sob o peso da própria desumanidade. O que resta de Carlos Mário Giménez, além das histórias de terror e do sangue derramado, é a imagem de um homem que teve o mundo aos seus pés e terminou cativo de sua própria biografia sangrenta. A mensagem final de sua vida é um aviso silencioso e arrepiante aos que ainda acreditam que o caminho da espada e do narcotráfico pode levar a algo além da aniquilação total da própria dignidade.
Carlos Mário, o homem que foi lei, juiz e carrasco em vastos territórios, agora não passa de um número em um processo interminável, um prisioneiro do tempo e de suas memórias. A última porta da cela se fechou com um estrondo metálico que ecoou pelo corredor vazio, selando o destino de um homem que descobriu, tarde demais, que a verdade é a única cela da qual ninguém consegue escapar. Ele agora pertencia inteiramente ao passado, aguardando que o esquecimento fizesse o que a justiça humana nunca seria capaz de completar plenamente.